Muito bem, voltamos à parte final dessa quarta-feira, na nossa sessão da 1402. Agora já vencemos a pauta dessa tarde e temos processos remanescentes. Um deles é do dia de ontem ainda, que nós vamos julgar agora, é da minha relatoria, o item 31. Deixa eu só confirmar se é 31 mesmo. 32, desculpe. Lajinha Agropecuária de Itapuí Limitada, é o contribuinte. Eu já disponibilizei na minha pasta esse item aí, deixa eu ver aqui. É item 32, realmente, tá certo. Eu já vou começar, já está disponibilizado, vocês devem ter tido acesso. Eu vou fazer um breve resumo disso aqui. É um processo recente da Receita Federal, de 2017, feito pela Delegacia de Bauru, e muito grande o processo, trabalho só pelas número de folhas aí, para vocês verem quantos documentos tem nos autos, mas eu vou resumir porque, no final, esse processo acabou se tornando assim, residual. Basicamente foi o seguinte, foi feito contra um grupo econômico aqui do interior de São Paulo, na região de Bauru, e que eu, inclusive, apenas um detalhe, particularmente eu até conheço o auditor que fez, foi o chefe da fiscalização de Bauru, e ele fez o trabalho em relação a essa empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí, mas como essa empresa acabou sendo dissolvida de forma irregular, deu uns problemas lá, deu problema de dissidência societária, e tinham várias empresas envolvidas, é um grupo econômico, na verdade, aqui da região de Bauru, não da minha região. E ele fez um lançamento nesse valor que está aí, imposto de renda e contribuição social de 49 milhões, informando essas atividades, essas infrações, tá? E depois ele faz um relato longo e relaciona exatamente, além do próprio feito passivo, que é a Lajinha, nada mais, nada menos que 9 pessoas jurídicas e físicas como solidárias, estão todos relacionados aí no comecinho do relatório, não vou ler naturalmente, nas folhas 3, e faz um relato gigantesco, muito profundo, intimou várias vezes, um procedimento fiscal pautado, uma auditoria realmente com profundidade, com permissão, dando possibilidade do contribuinte se defender, não só o contribuinte diretamente fiscalizado, mas todas as pessoas diretamente envolvidas, os solidários, intimando a todos, e concluiu com esse lançamento de auto-infração, relacionando essas 10 pessoas físicas ou jurídicas, o sujeito passivo mais os responsáveis, tá? O processo subiu para a DRJ e aconteceu o seguinte, na DRJ, dos 10 estados, 4, estou agora nas folhas, só para vocês terem uma ideia, estou nas folhas 15, dos 10 que estávamos listados, 4 deles não apresentaram nenhuma impugnação para a DRJ, o item 3. Não houve impugnação em relação ao crédito tributário, configurando-se a revelia em relação aos demais feitos passivos que não impugnaram o lançamento, quais sejam o Itabom Comercial, Sou Casa, Maria Domitila de Sá e Juliana Domitila Poli Figueiredo. Dos 10, esses 4 sequer apresentaram impugnação, então ficaram preclusos, que ele citou embaixo no item 4, eu reproduzi o que a DRJ falou, né? Já preclusos, sem chance de se manifestar novamente. E permaneceram na lide os outros 6, Lajinha, que é o contribuinte mesmo, Pedro Luiz Poli, Real e Administradora de Bens, Polifrigor, Comércio de Alimentos, Caio Martins Poli e Silene Domitila Martins Poli. Muito bem. No recurso voluntário, aí estou nas folhas 17, dos recursos voluntários, os 6 imputados remanescentes, que eu listei novamente embaixo, que são os que eu acabei de falar, foram cientificados da decisão de primeira instância, apenas 3 deles apresentaram recurso. Quer dizer, dos 10, 4 já não apresentaram na DRJ, e dos 6 que sobraram, 3 não apresentaram o recurso voluntário. Tem algum microfone que está aberto, gente, com ruído aqui. Eles apresentaram recurso nessas datas, que eu estou marcando, 8/1, 23/4 e 22/5. Todos os mesmos documentos devidamente saneados após a intimação para providenciar reconhecimento de firma. O que aconteceu? Esses 3 que estou listando abaixo, que é a própria Lajinha, a Reale e o Polifrigo, apresentaram recurso voluntário, os outros 3 não apresentaram, só que veio formalmente incompleto, né? A DRF tem esse tipo de requisito, estava faltando assinatura, reconhecimento de firma e documento de identificação de quem assinou. Então, a DRF mandou de volta para que eles fizessem o devido saneamento, dos 3 aqui que estão listados. Os outros 3 não apresentaram nada.
A Silene, o Caio e o Pedro Luiz não apresentaram. Então, agora já vou para o voto. E é importante agora, porque agora é toda a configuração e a solução do litígio. Eu começo no voto. Como expresso no relatório dos inicialmente imputados pelo fisco, como sujeito passivo, Lajinha, e solidários, aí se listo todos, somente os 6 primeiros interpuseram impugnação perante a DRJ. E nessa segunda instância, dos 6 remanescentes, apenas 3 apostaram recurso voluntário, deixando de fazê-lo Silene, Caio e Pedro Luiz, levando à decretação da preclusão processual em relação aos mesmos e definitivas imputações. Finalmente, em relação às 3 pessoas jurídicas que interpuseram recurso voluntário, é que se esclareceram os seguintes aspectos processuais. Antes disso, nenhum desses 10 aí, nem dos 6, nem dos 3, nenhum deles questionou os lançamentos. Os lançamentos foram já decididos pela DRJ definitivamente. Eles não discutiram os lançamentos. As infrações não foram contestadas. Eles apenas alegaram decadência completamente afastada, eu vou explicar por que depois, e a imputação de responsabilidade. Então, o lançamento tributário, o crédito tributário de 49 milhões, se não me engano, é totalmente definitivo. A discussão aqui só se prende à imputação de solidariedade. Agora tem um problema processual em relação aos únicos 3 que remanesceram aqui para a gente analisar. Vejam bem a situação. Ciência da decisão recorrida e protocolização dos recursos voluntários. A Lajinha tomou ciência dia 11/12/2018 e fez um recurso dia 8/1/2019. A Reale foi cientificada dia 30/11/2018 e protocolizou dia 8/1/2019. A Polifrigor, idem, está marcado aí. Com isso, em preliminar análise, estariam perêmpitos, porém intempestivos, os recursos voluntários apresentados por essas empresas. Analisando as peças recursais, sem se manifestar a respeito de possível intempestividade, a unidade de origem entendeu haver falha na formalização dos recursos voluntários, a saber, a firma do signatário não estava reconhecida e não foi juntado documento de identificação, tendo sido emitido intimações para que fosse providenciado o saneamento. Constou expressamente nas referidas intimações da DRF que essas providências deveriam ser realizadas no prazo de 15 dias, sob pena de, aspas, ser impedido o prosseguimento do julgamento do recurso voluntário, implicando ainda, aspas, o encaminhamento do processo para a cobrança executiva na Procuradoria da Fazenda Nacional. Muito bem. Cientificado, somente o sujeito passivo Lajinha conseguiu atender a demanda no prazo fixado, ciência em 11 de abril de 2019 e protocolização do mesmo recurso voluntário, só saneado, em 23/4, dentro do prazo de 15 dias. O solidário Reale foi cientificado em 13/2, só juntou o mesmo recurso saneado em 23/4, portanto, muito além dos 15 dias. Finalmente, a Polifrigor, tomando ciência da intimação por decurso de prazo no acesso à sua caixa postal eletrônica em 13 de março, protocolizou o mesmo recurso voluntário, agora saneado, em 22 de maio, portanto, também muito além dos 15 dias. Nessa linha, nas duas circunstâncias, tanto no prazo original para apresentação do recurso, como no subsequente prazo reaberto para saneamento, tanto a Reale como a Polifrigor protocolizaram, além do prazo legal, as peças recursais dirigidas a esse colegiado. Então, mesmo que eu adote os benefícios da súmula CARF 129, conjugada com o artigo 76 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao CARF, que diz lá, constatada irregularidade, a súmula, constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso, essa é a súmula, e o CPC, artigo 76, diz lá, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ainda assim, palavras minhas, as duas recorrentes não conseguiram entregar suas peças dentro do prazo 2 vezes, o que impede o seu conhecimento. Portanto, igualmente ao que ocorreu com os demais coobrigados, deve ser decretada preclusão processual em relação aos 2 solidários, Reale e Polifrigor, considerando-se definitivas todas as imputações feitas pelo fisco e mantidas pela decisão recorrida. Resta, pois, apreciar tão somente o recurso interposto pelo sujeito passivo Lajinha, e no dia tal, e novamente, posteriormente saneado, a mesma peça recursal. Então, antes de prosseguir, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Olha, analisei profundamente para ver essas datas, mas, inclusive, discordei pessoalmente, intimamente, com esse prazo de 15 dias. Não sei se a DRF teria condições de fazer essa colocação de prazo de 15 dias sob pena de não caminhar para o CARF. Eu acho que
até um pouco, extrapolou-se um pouco nisso, mas independentemente disso, passou-se muito além do prazo e o primeiro recurso também estava fora de prazo. Então, não tem condições. E Álvaro? Aqui apenas, presidente. Sim, pode falar. Está dando microfonia. Não, nesse caso, só então, decidir pelo não conhecimento, então, do recurso interposto pela Polifrigor e pela Reale, né? Eu vou não conhecer, realmente é isso, e decretar a preclusão processual desses dois, tá? Realmente é isso, tá bom? Tá. Ok. Bom, continuando então agora no que sobrou, né? No mérito aí. Delimitada a lide, resta ver os argumentos expedidos pela recorrente. Há uma preliminar de decadência que enfrento e afasto. De fato, sem maiores digressões, verifique se estar diante de lançamentos relativos a 2013 e 2014 e a ciência ocorreu em 2017. Portanto, impensável haver decadência, ressaltando porque ele reclamou disso. A fiscalização começou a mexer lá em 2011 e tal, mas os lançamentos foram em 2013, 2014, então não há decadência alguma. No que tange ao mérito, analisando a peça recursal de segunda instância, vejo que nessa parte ela é exatamente igual à impugnação apresentada em primeiro piso, sem nenhum fato novo, sem nenhuma nova prova, sem nenhum ponto suscitado diversamente do que é aduzido na decisão recorrida. Ou seja, limitou-se a reproduzir literalmente. É exatamente igual, só muda o nome de impugnação para recurso voluntário. A lajinha. Então, diz lá na peça contestatória. A única coisa que ele alega, além da decadência que eu já afastei, diz lá na peça contestatória que a responsável por tudo isso que aconteceu e que deveria assumir o ônus a ela, recorrente imposto, seria a antiga sócia, a senhora Maria Domitila de Sá, em razão de ter praticado atos com excesso de poderes e em desobediência à legislação. Mais ainda, que referida pessoa teria bloqueado o acesso da empresa, Lajinha, né, ao certificado digital, impossibilitando que cumprisse as obrigações principais e acessórias. O referido argumento já foi devidamente afastado pela decisão ACO. E eu, considerando a decisão da DRJ está muito bem fundamentada, profundamente fundamentada. Então, considerando que a peça recursal de segundo grau limitou-se a reproduzir ipsis literis, exatamente igual o texto da impugnação, assumido em primeira instância, sem nenhuma inovação, eu assumo o que fez a relatora de primeiro grau da DRJ Belo Horizonte, vou citar até o nome, Carla Regina Souza, voto muito bem feito, muito profundo, e nos termos do artigo 50 da 9784 e o 57 do RICARF, eu adoto como minhas as palavras da Carla e refuto os argumentos da Lajinha que eu reproduzo o voto aí. Então, eu concluo no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, chancelar a decisão recorrida, afastar a decadência suscitada e manter integralmente os lançamentos perpetrados pelo fisco, que já estavam mantidos, inclusive, e as imputações feitas aos feitos passivos solidários abaixo relacionados, que eu reproduzo novamente para que não tenha dúvida lá na execução do acordo. É esse o voto. Só vou fazer esse ajuste sobre o não conhecimento. Pronto? De acordo? Seguindo, julgamento encerrado. Então, vamos lá. Agora vamos para o dia de hoje, o que sobrou de remanescente do dia de hoje. E de ontem já acabamos com tudo. Falta o meu de hoje, presidente, mas juntar junto com aquele 76. Tem, sim, tem o seu e tem uma vista em mesa também aí pendente, né? É essa daí. Tá, vamos deixar para depois a gente volta nela. Vamos pegar então um processo seu, Luciano, que hoje nós iríamos fazer e você achou que é melhor com mais calma, é o item 61. Cota comercial, tecnologia, sei lá, de automóveis. Isso, 61. Pode começar? Sim, claro. Ok. É um recurso voluntário, o objeto do processo é um auto de infração, em virtude de omissão de receitas, basicamente tendo em vista a devolução não comprovada de mercadorias vendidas. Foi apresentada a impugnação. A impugnação tinha como argumentos que a fiscalização não solicitou esclarecimentos, houve inversão do ônus da prova pelo fisco, houve cerceamento de defesa por falta de precisão e clareza, os descontos incondicionais não fazem parte da receita bruta. Além disso, esses descontos podem ser concedidos a qualquer momento. Não há impedimento de concessão de desconto após emissão da nota. A DRJ julgou pela improcedência, alegando que o equívoco no preenchimento do auto de infração, utilizando o campo para a descrição dos fatos
indicando nesse o valor tributável não traz prejuízo algum ao contribuinte. É desnecessária a diligência, não atendendo ao artigo 16 do Decreto 235. Os descontos incondicionais efetivamente não compõem a receita bruta, mas devem constar na nota fiscal, o ônus da prova do contribuinte, e não houve indicação de quais notas seriam canceladas. Depois disso, recurso voluntário. Não houve a busca pela verdade material, foi a alegação, uma das alegações. O agente fiscal discordou da forma de concessão dos descontos, sem pedir esclarecimentos. O ramo de comercialização demanda descontos posteriores à emissão das notas. Descontos incondicionais têm efeitos retroativos e podem ser concedidos a qualquer momento. Legislação federal do IPI, que define sobre a emissão de notas. A emissão de nota fiscal de devolução tinha como objetivo dar transparência. Ônus da prova do fisco, houve processo semelhante, mas com decisão favorável, e pede diligência ou perícia. Basicamente, o problema que ocorre aqui, presidente, é que a Cota, ela é uma concessionária da Volkswagen, no Rio de Janeiro, e no ano de 99 eles compraram 17 milhões de reais em produtos da fábrica. Isso atestado pela própria fábrica. A fábrica mandou as notas de compra deles, né, de venda, no caso, né? E desses 17 milhões foi constatado pela autoridade fiscal que 500 mil reais tinham sido procedimentos de devolução ou de desconto, mas posteriores à emissão da nota. E aí eles alegaram basicamente que muitas vezes o comprador ele ia lá, fechava o negócio, daí emitia a nota, depois o comprador saía verificando em outras concessionárias o valor, via que era um pouco menor, e daí ele voltava até a concessionária pedindo desconto. Daí esse desconto era dado, mas enfim. Outros casos, eles informaram também, tudo isso está na impugnação, né? Dizendo que o comprador não tinha entendido corretamente o valor dado pelo vendedor e daí a nota fiscal vinha mais alta. Enfim, eu vou passar já para a análise da tempestividade e a admissibilidade. O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto, conheço e vou para apreciação. Direito à ampla defesa. A recorrente alega que parágrafo 11. A recorrente alega que a decisão da DRJ se limitou a arquitetar justificativas, sem busca da verdade material. Isso porque a impugnação trouxe razões contundentes para a declaração de nulidade do lançamento, gerando assim cerceamento do direito de ampla defesa. Por esse motivo, o auto de infração deveria ser anulado. Por mais que a requerente tenha discorrido em sua impugnação sobre eventual cerceamento de defesa, não houve no recurso voluntário qualquer indicação de qual teria sido a infração cometida pela DRJ ao analisar a preliminar suscitada naquela peça processual. A contribuinte se limita tão somente a alegar que sua defesa inicial continha razões contundentes, mas não mostrou quais dessas razões não teriam sido analisadas ou qual norma a DRJ não teria observado no julgamento de tal matéria. Desta feita, para tal argumento, cabe a aplicação do artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, Portaria MF número 343, de 2015, que prevê que, quando as partes não apresentarem novas razões de defesa perante a segunda instância, pode o relator transcrever a decisão de primeira instância, se propuser a confirmação e adoção dessa recorrida. Como mencionado, não houve apresentação de razão de defesa, mas sim pretensão de confirmar a mesma defesa da impugnação, mas sem a indicação necessária. Por isso, adote-se as mesmas razões da RJ quanto ao argumento, a transcrevendo abaixo. Eu transcrevi aqui as razões da DRJ quanto a isso. Foram esses 5 parágrafos aqui. Depois, quanto ao mérito. A requerente apresentou diversos argumentos em seu recurso voluntário, sendo que sua maioria converge para os temas do presente tópico, sendo, portanto, analisados aqui. É de se ressaltar que a autoridade fiscal não é obrigada a realizar notificação do contribuinte fiscalizado, quando não entender que deve.
O motivo para isto é que a mesma já formou convicção sobre os fatos ocorridos em sua comprovação ou ausência dela. No presente caso, o agente fiscal entendeu que os documentos fiscalizados serviram para mostrar que a contribuinte teria cometido a infração de não pagar os tributos objeto de análise. Assim, por não haver norma que preveja tal obrigatoriedade, não se constitui motivo pelo qual o auto de infração deva ser cancelado. Ademais, se constata que não houve mera discordância do fiscal, mas sim falta de comprovação, chamada pela autoridade administrativa de justificativa, pois não ocorreu qualquer registro de entrada da devolução, nem constatação na nota de desconto, conforme o auto de infração, folha 264, e termo de verificação fiscal, TVF, folha 261. Daí eu relacionei abaixo aqui. É fato que as despesas incondicionais não devem ser inseridas na base de cálculo do IRPJ e, consequentemente, na base da contribuição social sobre o lucro líquido. Contudo, há de ser observado o procedimento fiscal para que tal direito possa ser garantido. Ainda que a sistemática para descontos informada pelo recorrente não seja comum, pelo menos não com base nos casos julgados pelo CARF, uma vez que os descontos realmente são concedidos antes da realização da efetiva venda, da realização da efetiva da venda e não depois. Bem como o equívoco em emissão de notas fiscais não é tão comum, especialmente quando há um valor de quase R$500 mil em 1999 referentes a descontos. O motivo da lavratura do auto de infração não se deu em virtude da impossibilidade de concessão de descontos incondicionais ou quando eles foram concedidos, mas sim que o procedimento adequado de acordo com a legislação não foi observado. Nem houve comprovação da devolução das mercadorias, nem no que se refere à comprovação de devolução dos descontos ao consumidor, matéria alegada pelo contribuinte em seu recurso voluntário. Foi a falta de comprovação que gerou a lavratura do auto de infração, bem como a não observância dos procedimentos. Isto pode ser confirmado no acordo da RJ, folhas 1334. No recurso voluntário, persiste a mesma situação. Não há comprovação nem apontamento de quais documentos justificariam o direito. É de ressaltar que a mera apresentação de notas contendo descontos e eventual cancelamento das originais não comprova efetivamente que houve a devolução dos valores que consistiriam como descontos. Há ainda o fato de que o ônus é da contribuinte, uma vez que não realizou os procedimentos de acordo com a legislação. Mesmo que afirme ter intenção de dar transparência emitindo notas de devolução, a legislação assim não prevê, cabendo a ela demonstrar efetivamente a devolução dos valores ou das mercadorias que foram objeto das notas fiscais. Em não havendo tal comprovação, não devem ser tais argumentos da recorrente acolhidos. Competência para a regulamentação das obrigações acessórias. Ele fala que é a norma do IPI, né? Eu escrevi nesse ponto que não tem fundamento isso, né? Ou seja, a competência é da União e ela que decide, portanto, qual que é a legislação aplicável, se específica ou não a cada tributo. Matéria objeto do presente processo. Aqui também, presidente, ele indicou um processo em que uma empresa coligada teria ocorrido a mesma situação, mas eu disse que o processo foi feito outra análise, podendo ter outras provas, né, e não teria a ver com esse processo aqui, portanto, não se trata do objeto deste. Quanto à diligência ou perícia, eu também neguei, que entendi que não foram atendidos os requisitos do artigo 16, inciso 4, e parágrafo 1º do decreto 235, e também eu entendo ser desnecessário, que já formei a convicção em relação ao julgamento. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos fundamentos acima expostos. Eu voto, presidente. Eu acho que o voto do Luciano está muito bem embasado, né? Bem substancioso, analisou profundamente a matéria. E é estranho, né? Essas operações, a gente mais ou menos... Antigamente, houve uma época que as concessionárias parece que tiravam, não sei se continua assim, né? Faturava direto das fábricas, nem entrava na revendedora. Eu não sei quais são as alegações efetivas aí, mas
Essa coisa de que o contribuinte, desculpa, o cliente deles pega o carro, leva embora, depois acha o preço mais barato, devolve, é um negócio estranho. Presidente, eu vou dizer que pensei bastante sobre isso. Eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso. De qualquer forma, não significa que não possa acontecer. Eu entendo que pode acontecer em um ou outro caso. Agora, acontecer em tantas notas como estão no processo, o valor de R$500 mil, veja, foi em 99 isso, né? 99, um carro popular aí era muito mais barato que hoje, né? Então, acho que era, eu lembro na época um carro popular era de 10 a 15 mil reais. O Ford custava 12.500. Tiago? É exatamente isso que o Luciano estava mencionando. É inverossímil a alegação. Ninguém, não é... Você tem conhecimento de alguém que celebra um negócio jurídico por um valor, depois ele sai para andar por aí e descobre que o veículo está mais barato em outro lugar, e aí, por essa razão, a concessionária vai lá e vai devolver o dinheiro e vai fazer uma nota de devolução desse valor. Isso aí, até porque não é, isso já é difícil em qualquer atividade, né? Não sei se fosse, por exemplo, um computador, você leva para tua casa, não gostei, devolve à loja, pode aceitar, mas um automóvel sai rodando. Não, mas aí estão falando de devolução, né? Aqui é o seguinte, você identificou um veículo mais barato em outra praça, em outro lugar, e aí o sujeito vai te dar uma devolução e emitir uma nota fiscal de devolução. Tem sentido. Alguém mais quer se manifestar? Então, unânime, negado o provimento, motivo dos lançamentos, seguindo a sua relatoria ainda, Luciano, item 66, Samsung, novamente Samsung. Presidente, esse aqui é muito fácil. Na verdade, o 66 é igual ao que nós julgamos o 7 ontem, que é aquele caso em que há o erro de... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse mesmo. Você lembra que a autoridade fiscal, nós julgamos ele ontem, eu até esqueci de mencionar, foi o 7. A autoridade fiscal ela utilizou o dispositivo errado, com a redação errada já revogada. Ah, perfeito. Que daí ele usou o dobro do 50% sobre o crédito, quando deveria ser 50% sobre o débito. Inclusive, a transcrição ipsis literis, só mudando aqui um ou outro página, né? E é igual, dando para dar provimento. Só tem que mudar aí a questão do não conhecimento do mérito, né? Mas era outro tributo, alguma coisa, Luciano? Não, é que assim, ó, tem lá uma tabela, se o senhor abrir o 66... eu não coloquei a tabela. Aqui, ó, coloquei sim. Na página... deixa eu ver aqui. Não está aparecendo a página aqui. O número do processo, aparece. Tá, tem aqui em cima. Folha 3. Na folha 3 do 66, tem lá uma tabela que o próprio contribuinte traz. Eu não sei porque esse 66 ele não entrou embaixo do paradigma. O paradigma deveria ter julgado. Acho que eles devem ter confundido. Mas todos esses aqui, ó. Então, o que a gente julgou ontem foi esse aqui, que era o antepenúltimo. Todos estão na tabela, hein? Ó, crédito original, 9.336.184. O 66 é o de cima, que é 8 milhões e 4 milhões, daí o valor exigido. E ele também cuida aqui de matéria de fundo constitucional. Aqui não tem recurso de ofício, tem? Não, esse não tem porque não chegou a atingir o limite, né? Tá, porque no outro tinha, né? O outro foi 3 milhões. Esse aqui baixou para 1 milhão. Deixa eu ver quanto que baixou aqui. Eles tinham lançado 4, aí ele baixou para... R$3.312.000. Tá, aqui então você está cancelando os lançamentos. Isso, cancelar o lançamento, igualzinho. É igual ao outro, não muda nada, só muda o valor e o número. Tá, perfeito. Alguma dúvida? Realmente encerrado. Seguindo.
Item 68, Iágaro, frigorífico Nova Era Limitada. 68. 68. Frigorífico Nova Era. O tema é penalidade multa de ofício declarada em DCTF exigido por ato de infração. Exclusão da multa de ofício. Vamos lá, então. Trata-se de recurso voluntário, né? Tradução da DJ Brasília, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração do PIS e da COFINS, lançados como reflexo de infração do imposto de renda da pessoa jurídica. A fundamentação da autuação teve origem o fato da empresa ter optado para o RPJ, segundo o regime de lucro presumido, sem, contudo, possuir livros contábeis referentes ao período fiscalizado, o livro caixa, conforme consignado em intimação. O fato ensejou o arbitramento do lucro com base na receita identificada no livro de apuração do ICMS, conforme se depreende do auto de infração e anexos. Né? Em impugnação, o sujeito alegou que ocorreu decadência, né? Que os valores lançados podem estar corretos, mas que não os pode validar, pois na oportunidade em que apresentou a impugnação ainda não havia localizado os documentos dos arquivos da empresa. E não foram deduzidas algumas deduções legais, que as multas são exorbitantes e que não é possível a cobrança de juros pela taxa Selic. A TRJ, então, julgou procedente o lançamento, né? Segue a ementa. Em recurso voluntário, o recorrente concentra suas razões de que o recorrido acordo não fez justiça, pois manteve a multa de ofício de 75% e os juros de mora na taxa de Selic, e quer, afinal, seja julgado insubsistente o débito lançado, por contrário às provas dos autos e a insubsistência da multa de ofício, ao passo que manifesta interesse em fazer sustentação oral na sessão de julgamento. O recurso é tempestivo, né, por preencher os demais pressupostos, deve ser conhecido no mérito. Então, a recorrente funda a sua inconformidade em relação a dois pontos, né, a multa de 75% e os juros de mora da Selic. Ressalte-se que, ainda que proteste contra o débito lançado, que seria contrário às provas dos autos, não há nenhum ponto a esse respeito na peça recursal. Com relação à multa e os juros, né, os mesmos decorrem, como bem observado na decisão de primeira instância, dos prazos de previsão legal. Dessa forma, com base no artigo 50 da lei, parágrafo 1º da lei 9784, concordar com os argumentos aduzidos na recorrida de decisão, reproduz-os para que sejam parte integrante desta decisão. Na verdade, é um assunto, por demais, conhecido por todos nós. Ainda sobre o aspecto da multa e dos juros, a recorrente afirma que a instância administrativa, como já dito anteriormente, limitou-se à análise dos documentos apresentados pelo recorrido, simplesmente por concluir que os mesmos estão de acordo com as disposições legais, não entrando no mérito da questão. Sobre esse ponto, ressalta-se que não compete ao poder administrativo afastar desse expresso em lei, visto que às vezes... Eu acho que é o Luciano, que eu vou fechar o teu microfone aqui, Luciano. Outro aspecto tem como presunção de constitucionalidade e que afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário, né? Cito a súmula número 2 do CARF. Outro aspecto relevante, com o intuito de esclarecer a recorrente, é de que não houve, como por ela alegado, que a incidência da multa foi objeto de exasperação. Ressalta-se que a multa aplicada foi no patamar 75%, isto é, no patamar mínimo previsto no artigo 44 da norma 430, para situações em que não se configura a existência de dolo, quando, nesses casos, haveria a exasperação da multa para o percentual de 150%. Com relação à taxa Selic, né, aplica-se a súmula número 4 do CARF. Quanto ao pedido de sustentação oral, formulado na peça recursal, o mesmo deverá ser requerido junto ao CARF após a publicação da pauta de julgamento e observará o rito do artigo 58 do anexo 2 do RECARF, aprovado pela portaria 343 do Ministério da Fazenda. Então, diante disso, voto no sentido de negar o provimento. É um recurso bastante simples, né, presidente, e com alguma dificuldade de articulação, inclusive. Como voto. Alguma dúvida? Obrigado pelo provimento, acho bem tranquilo o voto do Iágaro, bem esclarecedor, não há muita dúvida a respeito. Seguindo, sua relatoria ainda, Iágaro, são dois processos do mesmo contribuinte, não sei se são semelhantes, iguais ou idênticos, mas fica a seu critério escolher qual dos dois você começa. É o 69 e o 70, Hospital e Maternidade de Santa Joana. Eu vou pela ordem da pauta, presidente, porque é o seguinte, ó, esse do hospital
me surpreendeu um pouco que ele retirou eram vários outros processos, e eles retiraram de pauta alguns e mantiveram outros, e eu confesso que eu não compreendi muito bem a lógica da retirada de pauta de alguns e não de todos, né? Mas, ok. Bom, o 69, então, o assunto abordado era decadência e denúncia espontânea. Recurso voluntário contra a decisão da DRJ de São Paulo, né? Impugnação contra o auto de infração relativa à multa de ofício no valor de R$80.000, de R$80.600. Fundamentação da autuação se deu em razão do pagamento a destempo, sem um acréscimo da multa moratória. Então, é uma questão bastante conhecida, né? Vou direto, então, para as razões de recurso. Em recurso voluntário, no item 5, a recorrente alega ter ocorrido decadência, né, em razão de o vencimento do tributo ter ocorrido em 4 de julho de 2001 e o recolhimento ter ocorrido em 31 de 7 de 2001. Mas a ciência do lançamento ter ocorrido em 1º de 12 de 2006. Logo, com base no precedente do STJ, né, no rito do recursos repetitivos, né, estaria extinto o direito de construção do lançamento. Quanto ao mérito, alega que o vencimento das remunerações das debêntures ocorreu durante o período de 2001 de junho de 2001 a julho de 2001. Nesse sentido, pugna que a partir dessa data que deve ser computado o prazo de vencimento da obrigação tributária. Portanto, o pagamento efetuado em 31 de julho de 2001 deve ser considerado tempestivo. Ainda sobre esse ponto, alega que não se deve confundir disponibilidade do direito com disponibilidade da renda, que o fato de como esse direito é registrado na contabilidade não interfere na hipótese do artigo 43 do CPN. Cita a precedência do CARF, que conclui que o crédito só se configura disponibilidade jurídica para fins de incidência de imposto de renda na fonte, ser incondicional, ao final recai no provimento do recurso. Em petição juntada no dia 2 de julho de 2014, interessada junta a cópia do acórdão 2101 252, em que figurou a recorrente, onde o caso análogo à segunda turma de julgamento deu provimento ao recurso voluntário por entender e aplicável ao instituto da denúncia espontânea. Sobre o conhecimento, né, não há data de ciência do processo, né, eu considerei como tempestivo e preencho os demais requisitos, por isso dele conheço. Sobre a preliminar de decadência, a recorrente alega que ocorreu decadência na relação do vencimento do tributo, teria ocorrido em julho de 2001 e o recolhimento teria ocorrido em 31 de 7 de 2001, mas a ciência do lançamento apenas em 2006. Isso é após o transcurso de mais de 5 anos, né, e cita a jurisprudência conhecida do STJ. Embora a matéria não tenha sido objeto de impugnação, portanto, matéria pública, será objeto de análise, né? Então, trata aqui do artigo 150. Todavia, diferente do que defende a recorrente, o referido dispositivo fixa prazo terminativo para o lançamento adicional do tributo, que, em decorrência do exame da autoridade administrativa, se mostrou insuficiente. O dispositivo tem aplicação quando, após o exame da atividade prévia do sujeito passivo, diante da insuficiência do pagamento, é efetuado o lançamento do tributo, multa, juros, esses últimos na qualidade de acessórios do primeiro. Diferente é a situação sob litígio, em que se refere à multa lançada de forma isolada por falta ou insuficiência de pagamento, cuja regra a ser aplicada do 1731 do CPN, em especial em decorrência da regra do artigo 149.6 do CPN, que determina o lançamento de ofício em que se verifica a conduta, ainda que omissiva, e dê lugar à aplicação da penalidade pecuniária. Foi exatamente o que ocorreu. A conduta do contribuinte, extinção da obrigação principal sem os acréscimos legais, ensejou a consequência prevista em lei, aplicação à época dos fatos do lançamento da multa de ofício de forma isolada, isto é, não mais na condição de acessória do tributo. Ele estava confundindo o argumento da multa acessória com a multa isolada. A fundamentação da multa isolada, em decorrência da ausência da multa moratória nos casos de pagamento a destempo, tinha fundamento na redação aplicável à época do lançamento, no artigo 44 da 9430, não mais vigente, que continha a seguinte redação. Dessa forma, diante da conduta específica, pagamento sem acréscimo da multa moratória, há a consequência legal que enseja a aplicação da penalidade pecuniária isolada nos termos do artigo 149.6 do CTN. A consequência, se tratando de lançamento da penalidade pecuniária isolada, inaplicável ao artigo 150 do CTN, posto que se refere ao lançamento de tributo complementar. Dessa forma, se tratando de lançamento de multa isolada, desprovida da qualidade acessória do tributo, a regra credencial a ser aplicada deve ser do artigo 1731, isto é, 5 anos contado do primeiro dia do ciclo seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como a conduta do pagamento
sem multa moratória ocorreu em 31 de julho de 2001, eventual decadência ocorreria apenas em 1º de janeiro de 2007. Por isso, afasta a arguição recursal de decadência. A exigência da multa de mora em denúncia espontânea. Para fins de celeridade e objetividade, passa diretamente a análise da matéria da multa de mora e denúncia espontânea. Alega recorrente que o pagamento sem acréscimo da multa moratória observou o Instituto da Denúncia Espontânea, reforçando nos autos em petição juntada em 2 de julho de 2014, né? A notícia do acórdão já citado. O acórdão já citado, né? Ele trata, então, da tributo recolhido desse tempo na denúncia espontânea, né? Em que o Instituto da Denúncia Espontânea, previsto no 138, exclui a responsabilidade em pé de exigência da multa quando o tributo devido for pago com os respectivos juros de mora antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega do CTF, né? E aplica-se, no caso, a decisão proferida do STJ, né? Aí, em relação ao RESP 1149-022 do Estado de São Paulo. Como referido naquele acordo, o STJ, né, ao julgar o termo representativo de controvérsia, os termos do 543C do então CPC, né, assim se posicionou no RESP já citado. Né. No caso concreto, né, o débito, eu não vou ler aqui a emenda do STJ, mas no caso concreto, o débito do imposto de renda na fonte relativa ao período de apuração da 5ª semana de junho de 2001, com vencimento em 4 de julho de 2001, no valor de R$ 903 mil, foi pago sem os acréscimos de multa moratória. Portanto, antes da apresentação da DCTF, do 3º trimestre, que deveria ser apresentado até o último dia útil da primeira quinzena do 2º mês subsequente ao trimestre calendário de ocorrência dos fatos geradores, conforme, então, IN SRF 154. Isto é, o crédito tributário não havia sido declarado previamente, de forma a atrair a hipótese de exceção constante no inciso 2 da emenda do acordo 1149-022 do STJ. Conclui-se que deve ser aplicado ao caso o entendimento proferido pelo STJ na referida decisão, em especial nos itens 1 e 2 da emenda, conforme determinação contida no artigo 2º, no parágrafo 2º, do artigo 62 do anexo 2 do RICARF. Assim, verificado que o sujeito passivo observou os requisitos do 138 CTN, os contornos do Instituto da Denúncia Espontânea delineados pelo STJ, em especial não ter incorrido em mora, posto que efetuou o pagamento antes da entrega da DCTF de qualquer procedimento de ofício, conforme a presidência da Câmara Superior, cito alguns acordos, deve ser afastada a multa isolada em razão do pagamento de tributo fora do prazo, sem inclusão da multa moratória. Diante de exposto, o voto precisa de dar provimento. Alguém quer se manifestar? Júlia? Não? Deixa eu posicionar uma coisa aqui. Qual era o prazo ali, Iago, que você falou você estava falando, eu estava lendo ao mesmo tempo, mas você falou a respeito do prazo da entrega da CTF, você citou aqui, a Iene está aqui, deixa eu ver. Apuração, sim, quinta semana do mês 6, 2001. Ele não estava em mora ainda, porque ele havia ainda, essa questão do STJ, né, eu não quis ler aqui a emenda, né? Mas a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial de crédito, débito, né? Sim. Acompanhado, retifica antes de qualquer procedimento de administração. Né? Sim. Então, em sentido contrário, o item 2, ele fala que não se configura a denúncia espontânea quando há uma declaração de confissão, ou seja, o sujeito está em débito. Né? No caso concreto, o contribuinte efetuou o pagamento, né, em 31 de julho de 2001, né? Então, antes da apresentação da DCTF, que geraria o débito correspondente, que o vencimento dela, a apresentação dela seria no último... Então, mas aí que está, é exatamente isso. O débito é do período 5/06, 5 é a quinta semana, então, né, do mês 6 de 2001. Isso, com vencimento dia 4/7. E essa DCTF deveria ter sido entregue lá na frente, como você colocou aí, né, 3º trimestre. Isso. Ou seja, o contribuinte tem todo esse período, 3 meses, praticamente 2 meses, para poder pagar sem ter nenhum acréscimo. Então, pela jurisprudência é isso mesmo. Sim, mas a denúncia espontânea. É o conceito clássico de denúncia espontânea, né? Só então, pagar com juros. Não, tudo bem, mas se ele fosse lá entregar essa DCTF e pagasse, ele também não tem multa. Não, se ele entregar a CTF, ele confessou o débito e está em débito daí, né? Não, tem o débito, ele continua tendo, mas aqui, veja bem. Não, tem o débito da multa também, né? Sim, eu concordo, mas veja, Iago, veja, a posição é surreal.
Porque se a quinta semana do mês 6 de 2001 vence dia 4/7, que era a quarta-feira seguinte, geralmente é isso mesmo que acontece, no dia 4/7, essa DCTF vai ser entregue, digamos, lá no dia 5 de agosto. Quer dizer, se o contribuinte efetivamente for entregar a DCTF para vencer dia 5, a DCTF tem que ser entregue até dia 5 de agosto, ele teria prazo para pagar depois do dia 4/7 sem multa. Sim, porque como é que ele vai pagar uma coisa? Como é que, em outras palavras, como é que pode vencer um tributo dia 4 se a DCTF vence dia 4 de julho, se a DCTF tem que ser entregue dia 10 de agosto, por exemplo? Ele vai entregar a DCTF com o tributo já vencido? Sim, é isso mesmo. Tanto é que na DCTF ele informa sobre o pagamento, qual foi a forma de extinção da DCTF. Sim, então, você vê que é uma coisa bastante estranha, por isso que o contribuinte está correndo e paga antes, né? Porque a DCTF depois vai deixá-lo embora. Exatamente. A diferença é que se ele não entregar a DCTF, ele está sujeito a multa de 75%. Se ele entregar a DCTF, ele está sujeito a multa de moratório de 20%. Não, tudo bem, mas se ele entregar a DCTF, e se o tributo venceu dia 4/7, a DCTF é entregue dia 10 de agosto, por exemplo, também vai ter multa de mora de 20%. Presidente, eu confesso que eu já sofri com isso no passado, entendeu? Mas hoje, assim, eu separo isso de uma forma, assim, antes do conhecimento da entrega do CTF, nós nem sabemos que o fato gerador aconteceu. Nós que eu digo, não nós, a Receita Federal. A Receita Federal. Então, se nós não sabemos se a administração tributária não sabe se o fato gerador ocorreu e o sujeito passivo vai lá e paga um atraso o tributo devido com juros sem a multa, né, ele se enquadra no artigo 138 CTN, né? Foi isso que o STJ disse aqui, e foi isso que foi julgado no acórdão da segunda sessão, e que nós estamos aplicando aqui nesse caso. E a denúncia espontânea é exatamente para isso, né? Eu já julguei um processo. Eu te confesso assim que hoje é uma situação sedimentada, né, Juninho? Mas assim, a gente está tratando desigualmente quem paga em dia do que quem paga em atraso. É isso que eu estou dizendo. Sem dúvida, sem dúvida. São algumas coisas do CTN que você, às vezes, premia o infrator. É o caso da denúncia espontânea, moratório. Parcelamento. O próprio parcelamento. Tem descontos aqui, mas assim, paciência. É que o CTN já tem quase 50 anos, sei lá, e a coisa evoluiu bastante, né? A rapidez das informações. Nós julgamos um processo aqui, uma relatoria minha, não sei se o Marco, o Evandro estava aqui pagando. O contribuinte fez o seguinte: ele foi na Receita e entregou um papel, uma carta, um ofício, dizendo: eu devo tanto, estou pagando. E juntou o DARF e valeu como declaração. Estou declarando quanto eu devo e estou pagando, espontaneamente. Não era nem DCTF. Eu, sinceramente, acho pior do que a denúncia espontânea, inclusive a forma como se faz, são os parcelamentos, especialmente os parcelamentos especiais, extraordinários. Mas lá. É assim, é a regra. Julgamento... Parcelamento pago com prejuízo. Não, assim... E abate, não tem tributação aí. Ainda mais quando você faz isso reiteradamente, né? Aí você cria na cabeça do cara, beleza, vamos usar, porque daqui a pouco nós temos parcelamento ano que vem. Iago, o próximo é exatamente igual? Exatamente igual. Agora que eu vi porque o contribuinte retirou de pauta os outros, porque esses dois aqui eram casos diferentes mesmo. Agora que interessava para ele, né? Isso aqui. Exato. Então, os dois são iguais, os itens 69 e 70, julgados, unanimidade de votos, dado provimento. Luciano, o próximo é seu item 71, Central de Álcool, Lucélia Limitada. Perfeito, presidente. Vamos lá. 71. Central de Álcool, deixa eu só me lembrar dele aqui. Tá. Esse é aquele que a gente viu ontem, que eu inicialmente tinha confundido e estava convertendo em diligência, né? Tinha confundido, não, tinha interpretado errado. Bom, eu vou fazer outra apresentação, eu mudei o voto, presidente. Está na pasta já. Okay. E aí eu vou apresentar ele de novo, tá bom? Vamos lá. É um recurso voluntário. É o 71, né?
71. Só que eu mandei ontem para vocês por WhatsApp, que não estava funcionando na pasta T. Daí eu tinha feito aquela interpretação equivocada em relação à afirmação do despacho decisório da autoridade, daí eu alterei o voto. E aí já está na pasta, hoje na pasta T, lá para vocês. Mas ontem nós não discutimos esse processo, não, Luciano. Ele era aquela conversão em diligência, lembra, presidente? Que eu falei. A gente chegou a iniciar. Ah, pode ser isso, então, porque eu não estou lembrando disso aqui. Bom, vamos lá. Aqui. Vamos a ele. Não é outro, presidente. Desculpa, eu confundi. Aquele lá é o 76. Ah, então você pediu uma vista de mesa, não foi? Isso, aquele é o 76. Aquele é o do comum, isso. Então, não estou... Trata-se de recurso voluntário. O objeto do presente processo é um auto de infração por omissão de receitas em virtude da não inclusão de crédito presumido de IPI na base de cálculo da Imposto de Renda e CSLL, e houve ainda ausência de pagamento de alguns outros tributos. Foi apresentada a impugnação. A impugnação alegou, basicamente, o contribuinte alegou na impugnação: crédito presumido de IPI não se enquadra no fato gerador do Imposto sobre a Renda, mesmo que incidisse, seria imune em virtude do 149, parágrafo 2º da Constituição. Não foi considerada a retificadora, bem como os valores recolhidos. O valor da multa é elevado, e aí ele discorre sobre o caráter punitivo da sanção. A Selic não seria aplicável, e aí requer perícia e apresentação de demais provas. A DRJ julgou pela procedência parcial, reconhecendo que o DARF apresentado comprova pagamento e extingue parte dos créditos tributários cobrados. O crédito presumido de IPI se constitui como subvenção de custeio e integra a receita bruta operacional, portanto, faz parte da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não foi constatada no sistema ou nos autos comprovante de entrega da retificadora. Cabe exigência de diferenças entre estimativa e o declarado pago, devendo ser o lançamento cancelado. A diligência e perícia não atendem os requisitos do artigo 16 do decreto 435 e também não cabe prova testemunhal. O contribuinte tinha pedido prova testemunhal. Juros e multa foram aplicados de acordo com a lei. Curso voluntário. O contribuinte alega que houve equívoco no cálculo que anulou os valores da DRJ. O crédito presumido de IPI não tem a receita, a imunidade do artigo 149, parágrafo 2º da Constituição. Não vai em consideração a declaração retificadora, a gente resolveria o problema. A multa é excessiva, então se agarrou com a Selic seria ilegal e requer a nulidade da infração. Vou para a tempestividade no parágrafo 8º. É tempestivo e vai ter demais requisitos de admissibilidade. Equívoco no cálculo da DRJ, parágrafo 10. A recorrente alega que houve equívoco no cálculo do valor remanescente do lançamento. Cálculo esse efetuado pela DRJ. Com a correção, o valor dos débitos de RPJ iria de 36.995,80 para 7.594,60. O acordo da RJ reconheceu a parcial procedência da impugnação, sendo que a conclusão do relator foi a seguinte: folha 779. Conjuntamente com tal dispositivo, ratificados pelos julgadores, foi apresentada a tabela relativa a cada tributo objeto da discussão. Quanto ao RPJ, a tabela abaixo foi formulada, folha 779. E aí eu ressalto aqui os 3 últimos valores do RPJ antes aqui do total, no mantido. Né? Mesmo levando em conta apenas a tabela, há a impressão de que houve equívoco na contabilização, uma vez que os 3 últimos valores da coluna mantido, 28.430 e 68, lá 168, entre parênteses, antes do total, contém os valores como mantidos, mas na coluna à direita
OBS, observação, deve ser, a informação de que tais valores foram extintos por pagamento. Ainda no acórdão, a folha 769, no tópico recolhimento DARF, a DRJ reconheceu que houve pagamento dos fatos geradores referentes a 31/3/2005, 30/6/2005 e 30/9/2005, por meio de DARF juntado às folhas 734. A confirmação se deu ainda por extratos do sistema da Receita, as folhas 754 e 757, que demonstram que houve recolhimento dos valores corrigidos no montante total de R$ 54.593, que é o valor do DARF. Com base em todos os comprovantes, se conclui que houve equívoco na tabela numerária. Assim, o valor devido a título de RPJ é de R$ 7.594,60, conforme o contribuinte alegou. Natureza jurídica do crédito presumido de IPI e imunidade. Um dos argumentos da recorrente é que o crédito presumido do IPI não teria natureza de receita, como reconhecido pela DRJ. Tal constatação não permitiria que os valores estivessem na base de cálculo do RPJ e das contribuições. Mesmo que o montante tivesse tal natureza, a imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, não permitiria a incidência das contribuições. Sobre tal tema, já se manifestou o STJ repetitivamente. Vou ler só a parte em negrito aqui da primeira. Crédito presumido de IPI, previsto no artigo 1º da Lei 9363/96, integra a base de cálculo de RPJ. E assim são as outras decisões também. Parágrafo 18. Como visto, o STJ entende, ou melhor, o STJ adota a postura de que o crédito presumido do IPI integra a base de cálculo de RPJ e CSLL, salvo no caso de lucro presumido, sendo adotada a mesma postura e constatado que a recorrente é tributada pelo lucro real, deve o argumento proposto ser rejeitado. Quanto à aplicação da imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, que veda a incidência das contribuições sociais sobre receitas decorrentes da exportação, apesar do STF ter se manifestado pela repercussão geral da questão, ainda não decidiu sobre seu mérito. Abaixo transcreve a redação da ementa do processo, onde se reconheceu a referida repercussão. Por não haver decisão definitiva, entende-se, com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9363/96 e do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 10.236/2001, que o crédito presumido de IPI não se constitui como receita decorrente de exportação, nos termos previstos na Constituição. Isso porque os textos dos dispositivos legais citados indicam quais elementos que comporão a base de cálculo referido ao crédito, não se confundindo, portanto, com as receitas de exportação. Desta feita, nega-se a pretensão. Retificação da declaração e diligência. A requerente afirma que a autoridade fiscal não considerou a declaração retificadora relativa ao quarto trimestre de 2002. Ademais, uma diligência poderia confirmar que houve recolhimentos posteriores à entrega do DCTF, bem como uma análise no sistema. Conforme se observa no acordo da RJ, o argumento da retificadora foi analisado, mas tal declaração não foi encontrada, como se percebe de parte da citada decisão abaixo, folha 774. Sobre a diligência, não se entende haver necessidade de sua determinação, pois nos termos do artigo 29 do Decreto 235, ela não se mostra indispensável, eu vou mudar aqui, ela se mostra dispensável. Desculpa, continuo. Ela não se mostra indispensável à formação da convicção para o julgamento. Quanto à multa e aplicação da Selic. Bom, daí aplico lá a questão relacionada à súmula 2 do CARF, o artigo 26 do decreto, e a Selic daí já tem a súmula CARF número 4, né? E também as decisões do STF sobre essa questão. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir o valor do lançamento do IRPJ para um montante de R$ 7.594,60, mantendo os demais valores, o que perfaz, no total, um montante de R$ 13.999,30. Aí eu discriminei as verbas ali, e
É só isso, presidente, eu voto. Alguém quer se manifestar? Não? Só mexeu no imposto de renda, então, né, Luciano? Os demais não, né? Só o imposto de renda. Tá. Ele errou no cálculo, presidente, na tabela. Tá. São 17h47, para a gente encerrar no horário, porque o Fábio Mar tem que horário para sair. Dá para a gente ver aquela vista em mesa que ficou pendente lá, Luciano? Dá. Então já liquidamos com esse e amanhã a gente termina o resto. Ficaram apenas 4 processos de hoje. Tá. Só anotar aqui. Esse foi o 71, né? 71. Okay. Vista em mesa é o 76. 6. Isso. Recorda o que aconteceu, por que foi para a vista em mesa? Tá. Esse processo é um processo de perde compra, de compensação. Desculpa, só um minutinho. Qual é mesmo o processo, presidente? 76. 7,5. Obrigado. Tá? Junto com ele, vai ter o processo número 9, né? Esses dois a gente vai ter que discutir junto, que era o de ontem. Deixa eu ver. É o da Samsung. Não, 52. É o 52 e 76. É comum. Tá? Então vamos lá. Vamos para 76. Esse 76, presidente, é o que discute sobre a não homologação. O 56 é o que tem a multa de 50% pela não homologação. Né? Então, o que acontece? Esse daqui ontem, eu tinha entendido, tinha feito aquela interpretação do despacho decisório que a autoridade fiscal tinha se confundido, mas depois o Iagro, e acho que até o Marco falou para mim que não era aqui, efetivamente. Aí eu fui conferir, pedi o vista em mesa, fui conferir, e efetivamente não era, né? Não havia, eu havia me confundido. E aí eu propus um novo voto em relação a ele, porque ontem eu estava propondo a diligência. Agora é um voto diferenciado. Tá? Então, basicamente, ele alega o recurso voluntário, são 2 argumentos. Né? Que o primeiro deles é em relação ao pagamento posterior ao despacho decisório. A DRJ ela não incluiu para a composição do saldo negativo pagamentos posteriores feitos ao despacho decisório. E o segundo argumento do recurso voluntário, que ele também alegou isso lá na manifestação de conformidade, é a alteração do critério da análise para o reconhecimento de imposto de renda retido na fonte, para a formação do saldo negativo. Tá? Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida? Não, eu acho, Luciano, que a gente vai divulgar isso aí amanhã é melhor. Eu acho que esse processo vai dar um pouco de trabalho. Eu achei que era uma coisa mais simples, tá? Não é por mim, nem por ninguém, mas o pessoal de Brasília tem horário, eu não gosto de ultrapassá-lo. Nós apenas poderíamos ver, isso aí a gente volta amanhã, a gente poderia ver algum processo que é remanescente, mas eu não sei se tem algum aqui muito simples, eu acredito que já não tenha mais. Seria, por exemplo, o item 73, WA Informática. Deixa eu ver esse aqui, presidente, peraí. Deixa eu me lembrar o que é aqui só. Se for complexo também, deixa para amanhã, sabe? Não vamos avançar por necessidade, sem necessidade. Deixa eu só me lembrar aqui, presidente, da provimento parcial. Não, presidente, ele não é muito, não. A discussão, se houver discussão, ela é porque assim, ó, ele foi multado por entrega no atraso da declaração. Ele foi excluído do Simples, e daí ele entrou com uma ação tal, e ele queria que fosse reconhecido os efeitos da exclusão somente após o trânsito em julgado, que foi negativo para ele, né? Que ele perdeu lá a liminar. Aí, isso eu não reconheço, mas ele fez, nesse meio tempo, uma retificação. E se der discussão, vai dar isso. Porque assim, ó, eu entendi que a retificação altera o valor da multa. Porque tinha sido feita uma apresentação da declaração, a declaração tinha valores altos, daí ele fez uma retificadora, a retificadora baixou os valores, daí a gente mandou por diligência, e
Aí o fiscal lá embaixo viu que foi retificado, tal, mandou o valor das telas, e daí eu voto não, né? Entendi que é o caso de baixar de acordo com a retificadora. Aí se eu quiser voltar agora ou amanhã, daí... Não, vamos deixar para amanhã, porque acho mais conveniente. Tá? Eu li agora esse aqui enquanto... Perdão, presidente. Qual é, Iago? Posso falar? Não, o 73 aqui. Ele é bem simples, entendeu? Porque a conclusão do Luciano depois Está seguindo a diligência? Com a diligência. Né? É isso que eu ia falar, Ciccone. Parece que ele está simples, eu não quero processo complexo aí para julgar rapidamente. Eu diria mais, assim, ó, se você ler do item 12 até o final, você compreende tranquilamente. Está bem delineado o voto. Assim. Então, Luciano, rapidamente, vai dar uma resumida do item 12 em diante e vamos encerrar. Tá bom, vamos lá. A recorrente argumenta que item 12, então, já vou direto para a multa e retificação. Tá. A recorrente argumenta que as multas levaram em consideração o valor incorreto, pois houve retificação das DCTFs em virtude de erro de informação por parte do contribuinte, o que também alteraria o valor das sanções, uma vez que o montante delas é definido com base no importe total da declaração. Fundamento normativo para o auto de infração é o artigo 7º, inciso 2 da Lei 10.426/2002, que prevê a incidência de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante de tributos e contribuições informadas na DCTF, limitado a 20%. É, portanto, indispensável a identificação do valor total informado na DCTF para que seja definido o valor do tributo. Esse foi, inclusive, o motivo pelo qual essa turma entendeu ser necessária a resolução. Como resposta à conversão no julgamento de diligência, a autoridade fiscal se manifestou mostrando que efetivamente houve a retificação apontada pela contribuinte dos valores indicados, sendo que as retificadoras foram processadas e liberadas pelo sistema da Receita, folha 114 e 116. Nos seguintes termos: relação das DCTF no ano abre aspas, relação das DCTF no ano 2003, apresentadas pela empresa WA Informática Limitada, bem como os valores dos débitos apurados por tributo em cada DCTF retificadora, fecha aspas, folha 114. Tendo isto em vista, bem como pelo princípio da verdade material, entende ser o caso de redução das multas conforme valores retificados, nos termos abaixo e com referência ao auto de infração de folha 7. Eu coloquei a tabela, os valores aqui retificados e já o valor de reais devidos, e a conclusão do exposto é: diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, de forma a reduzir o valor do auto de infração para o montante de R$ 9.890,57. Perfeito. Tá ótimo. Alguma dúvida? Provimento, então, provimento no sentido, provimento parcial no sentido de reduzir a esse valor o auto de infração. Encerramos por aqui. Amanhã a gente volta a partir de 9 horas. Eu agradeço a todos, tenham todos uma boa noite. Fábio Mar, muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda em Brasília. E até o mês que vem, porque amanhã acho que a Janaína está aí, né, Fábio? Exatamente, obrigado, presidente. Então, tenha uma boa noite. Boa noite a todos, então. Boa noite. Amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.